Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Nós estamos cada vez mais perto do desfecho da nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E no último episódio a gente levou adiante uma parte mais movimentada da história, né? Uma cena de luta. E a gente parou essa cena no meio e hoje a nossa missão é dar um desfecho para ela, né? A gente precisa dar uma conclusão e ao mesmo tempo arrumar as coisas para levar os nossos protagonistas lá para Landa Esquecida. Que eu estou cada vez mais convencido de que é lá que vai ser o clímax da história, né? É lá que vai ser o final. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver como a gente deixou a história no último episódio. Então a gente tem assim: da mesma forma que fez Legate, Yodel não deu ouvidos ao estranho. Sua ideia era imobilizar o homem caído com um dos pedaços de corda jogados no chão. Não sabia se aquele homem de fato tinha um plano, ou se fugir era a mesma estratégia mais razoável. Só queria aprisionar aquele homem horrível, não sabia o que faria depois disso. Você então, venha comigo, insistiu ele, mas Beltrin não se moveu. A flautista sabia que sua companheira estava assustada demais para fazer qualquer coisa. Maldição, resmungou o homem bem vestido antes de se unir à confusão de pernas e braços logo à frente. Então, primeiro de tudo, né, agora relendo, tem muito aquele homem, né, tem uma repetição exagerada aqui. A gente vai acabar mexendo nisso porque eu vou ter novas nomenclaturas para eles, tanto para os captores, né, quanto para os nossos protagonistas aqui, para a maneira como as duas meninas novas chamam, né, o Ziane e o Gaspar. Então, mais para frente a gente vai ver como a gente organiza isso melhor. Mas, fora isso, o que a gente tem? Né? O Ziane libertou os prisioneiros, né? Abriu a jaula, e em vez deles quererem fugir com o Ziane, eles resolveram partir para cima. Ou pelo menos dois deles. Né? O Legate foi atrás dos dois captores que estavam interagindo com o Gaspar, e a Yodel quis imobilizar o homem que o Legate tinha acabado de nocautear. Né? Essa questão da reescrita eu ainda quero ver. Né? Eu acho, na verdade, quando a gente terminar toda essa sessão aqui da história, quando a gente estiver já com os nossos personagens todos encaminhados em direção à Landa Esquecida, eu acho que é um bom momento da gente voltar um pouquinho e acertar esses detalhes, né? Não que eu não possa definir uma coisinha ou outra durante essa sessão de escrita mesmo, mas o mais difícil, que for mais, que precisar pensar um pouco mais, eu vou deixar para ver mais adiante. Então é isso. A Yodel está nesse momento em cima do homem desmaiado, né, tentando amarrar a mão dele com as cordas. E a propósito do episódio passado, eu defini que ele vai ser mais jovem do que os outros dois e mais supersticioso também e tudo mais. Então isso é outra coisa que a gente tem que voltar e acrescentar à história, né? E a gente vai fazer com que ele desperte então, né, que ele recobre a consciência. E aí os dois vão se enfrentar de alguma forma. Eu ainda não sei como vou fazer com que ela ganhe, né, do homem, já que ela não é nenhuma guerreira, ao contrário. Mas a graça está aí, né? Vamos tentar descobrir, vamos usar os elementos do cenário que já foram colocados, né? Vamos pensar em como a coisa pode pender a favor dela, né? Primeiro vamos escrever uma frasezinha ou outra aqui para esquentar, depois a gente começa a tomar as decisões, né? Bom, comecei aqui, achei que a melhor maneira de aquecer era traçar um panorama rápido aqui, fazer com que a Yodel, antes de partir para imobilizar o seu antagonista de fato, que ela desse uma olhadinha ao redor para poder o leitor se localizar, né? Eu estou aqui trabalhando com pontos de vista bem fechados mesmo, né? E bem filtrados pela visão de cada personagem. Isso é uma opção, né? O autor pode querer trabalhar com pontos de vista mais aberto e aí tem o efeito de uma câmera mais aberta, né, num filme ou numa série, onde o leitor consegue visualizar todo um panorama e de uma maneira mais neutra. Né? Aqui eu estou tentando filtrar, como eu falei, de acordo com a visão, com o que cada personagem sabe.
Então, no momento que eu entreguei o ponto de vista para Yodel, por exemplo, o Ziane já deixou de ser o Ziane e passou a ser o homem bem vestido, que é assim como ela enxerga esse estranho que foi ali libertá-los, né? Então é apenas mais uma maneira de contar histórias, né? E de vez em quando eu gosto de exercitar isso, esses pontos de vista mais restritos e mais pessoais, e eu acho que funciona especialmente em situações com mais movimento, como é o caso, né? Porque ajuda a focar melhor, a direcionar melhor para onde eu quero que o leitor olhe. Então ficou assim esse primeiro trechinho, né? Enquanto juntava as mãos do jovem inconsciente, Yodel não pôde evitar olhar ao redor. O confronto tornava-se mais intenso. Legate realizou sua dança para desviar do arpão 2 vezes, antes de atingir seu oponente no peito com a sola do pé. O homem bem vestido, por sua vez, lutava para não ser envolvido pela corda que o outro captor agitava no ar, como se comandasse uma serpente mágica. O velho peregrino apenas respirava ofegante, apoiado em seu cajado. Também ainda não sei se vai ficar assim, mas eu quis mostrar como está cada um dentro desse contexto, e agora eu vou focar no ponto de vista da Yodel no conflito dela, né? Vou tentar resolver a luta dela primeiro e de repente mostrar os outros combates meio que de relance, né? Porque eu acho realmente que de todos os confrontos o dela é o mais interessante. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer ela voltar o foco para o homem caído e fazer com que o senso de urgência, né, o senso de perigo da cena se mantenha? Eu posso fazer com que a Beltin, que está no fundo da jaula, né, ela é uma personagem mais sensível, vamos dizer assim, eu posso fazer com que ela grite, né, alguma coisa para alertar a Yodel de que o homem está acordando, está despertando, né? É isso que eu vou fazer. Vamos ver se funciona. Cuidado, berrou Beltin, trazendo os olhos de Yodel de volta para o jovem que pretendia dominar. A partir daqui eu passei a chamá-lo de jovem, né? Mas não está assim no início da cena, como eu tinha falado. Depois eu vou resolver essa discrepância. E eu também não vou chamá-lo de jovem o tempo inteiro, né? Toda essa facção, todos esses perseguidores precisam de um nome, os alguma coisa, né? Eu não quero dar nomes individuais porque eles só vão durar essa cena, mas eles como um todo, né? Como o tipo de gente que vem de Stendhal em busca de recolher recursos aí nesse lugar, eles precisam ter um nome. Que eu posso incluir lá atrás também, naquela cena onde eles estão perseguindo o Vorgelfad, né? Que aí vai ficar bem bonito e o leitor vai ter a ideia de que eu não pensei nisso agora, que eu estou pensando nessas coisas todas desde o início da história, né? Que é esse o efeito que a gente sempre busca no final das contas, né? Então vamos lá. A Beltin alertou Yodel, então ela já teve algum papel, alguma função, né, dentro desse contexto agora, e vamos ver como é que as coisas acontecem a partir daí. Bom, cuidado, berrou Beltin, trazendo os olhos de Yodel de volta para o jovem que pretendia dominar. Mas já era tarde. Agora desperto, ele a lançou para longe com facilidade, antes que ela pudesse reagir. A flautista bateu de costas na borda do abismo ao lado da jaula. Junto ao impacto, sentiu alguns galhos do espinheiro rasgando seu ombro e o ar saindo dos pulmões de uma só vez. Em silêncio, o jovem começou a avançar até ela, com fúria nos olhos. Eu não me lembro, eu espero que sim, mas eu acho que esse que sobrou aqui atrás com ela foi o que falou que as mulheres são fracas. Se não for, vai passar a ser, porque tem uma poesia aí, tem uma justiça, né? Ela conseguindo derrotá-lo agora. Mas eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso. Eu levei a ação agora para perto do abismo com os espinheiros que eu coloquei antes, justamente para aproveitar agora. De repente a ideia de fazê-lo tombar, né, cair nesse abismo, não sei. Aí vai depender da forma como isso vai se desenrolar, né, para poder ficar crível. Ele conseguiu jogá-la para longe com um único gesto, né, um único golpe. E aqui, no Em Silêncio, o jovem começou a avançar até ela. Eu não gosto muito do começou a avançar, eu usaria só avançou até ela normalmente. Por enquanto eu vou deixar o começou a avançar porque eu quero dar a ideia de uma ação gradual. Tipo nos filmes, quando o oponente vai chegando devagarzinho, né, e vai dando aquele suspense, parece que não chega nunca, enquanto ela está ali no chão sem ação, né, sem ar. Deixa eu seguir mais um pouquinho.
Em silêncio, o jovem começou a avançar até ela com fúria nos olhos. Yodel tateou o chão em busca de algo para usar a seu favor. Um pedaço de madeira, talvez uma pedra. O que ela pode usar em favor dela de alguma maneira, né? O que ela tem é a flauta. Até não mencionei quando ela saiu da jaula, né? Aqui em cima. Da mesma forma que fez Legate, Yoda não deu ouvidos ao estranho. Sua ideia era mobilizar o homem caído com um despedaço de corda. Eu tenho que fazer uma menção que ela guarda a flauta no cinto. Para poder a flauta cair do cinto, né, mais para frente. Fique aqui, disse a flautista para sua companheira, guardando sua Urua no cinto enquanto arriscava deixar a jaula. Acho que dá para ficar melhor, né? Mas por enquanto só para deixar registrado aqui. E o que a flauta pode ajudar, afinal de contas, né? O que a flauta pode ajudá-la? A gente tem a favor da personagem o fato dela ter muita fé. Né? Ela tem uma fé inabalável no Deus dos Esquecidos, né? Ela estava tocando a flauta e pensando nele antes, e aí apareceu o emissário, que é o Gaspar, né? Então a gente pode usar isso a nosso favor, né? Qualquer coisa que aconteça no sentido dela ter sorte, né? O leitor não entende como forçação de barra, ou pelo menos a gente tem que fazer com que ele não entenda como forçação de barra, porque ela é uma personagem com muita fé. Isso pode ser uma característica da personagem, né? Inexplicavelmente ela sempre consegue algum golpe de sorte. As coisas conspiram a favor dela. Então eu vou tentar uma coisa aqui, não sei se vai funcionar, eu vou escrever primeiro, né? Se não ficar legal a gente substitui depois. Então, Yodel tateou o chão em busca de algo para usar a seu favor. Um pedaço de madeira, talvez uma pedra. Só encontrou sua preciosa Urua, que se soltou do cinto com a queda. Ela recolheu o instrumento e, a um passo de ser alcançada, o fez rolar pelo chão, implorando como nunca pela ajuda do Deus dos Esquecidos. Estou relembrando o leitor aqui, né, da questão da fé da personagem. Antes de proteger o rosto com as mãos, ela viu o pé de seu atacante deslizar ao pisar naquele pequeno e inesperado obstáculo. Desequilibrado, o jovem não chegou até Yodel. Em vez disso, abraçou o espinheiro logo ao lado e soltou um grito de dor. Não sei se funciona desse jeito. Eu vou manter, né, e talvez na hora que eu estiver repassando a história, se eu achar que pode haver uma solução melhor aqui, eu refaço, né? Agora ficou meio óbvio para onde vai, né, esse momento aqui. Então, ainda desconcertada pela mudança repentina de sua sorte, a flautista levantou-se o mais rápido que pôde e fez o melhor para golpear as costas de seu captor. Parte do espinheiro cedeu e tombou para dentro do abismo, levando-o junto. Yodel arriscou-se a aproximar da borda e constatou que o jovem ainda resistia, com uma das mãos agarrada a um galho, o corpo balançando em desespero. Por favor, pediu ele com os olhos úmidos, me puxe de volta. Isso aqui é claro, né? Foi feito para poder ela responder o seguinte: mulheres são fracas. E aí a gente tem uma resposta, né? Um fechamento daquilo que ele tinha falado aquela hora. Eu já tinha falado que eu ia usar essa questão, né? Eu só não sabia muito bem como, e ele está pendurado no abismo pedindo ajuda e ela, entre aspas, não ser capaz de erguê-lo, né? É uma excelente ocasião para poder usar essa frase e dar esse retorno para o leitor, né? Mas vamos lá.
ela não pode ficar só nisso, porque apesar dela ter essa resposta para dar agora nesse momento, ela é um personagem também, como a Belt, né? Ela é empática, né? É uma personagem que, embora ela queira ser durona ou fazer o que precisa ser feito, isso eu tô pensando na personagem agora, né? Que não tinha desenvolvido esse lado dela. Então ela tem um senso de ética muito apurado, né? Ela é sensível como a Belting, mas ela tem uma noção de que ela precisa, às vezes, sufocar o sentimento dela, né? O sentimentalismo, né? Para fazer o que precisa ser feito. Então esse é um bom panorama, né? Um bom começo de construção, né, dessa personagem. A gente já tem a questão da música e ela é tão sensível quanto a Belting, só que a diferença é que ela tem um senso, né, de que ela precisa ser um pouco mais casca grossa, um pouco mais durona, né, se for para sobreviver nesse mundo difícil. Ou talvez ela extraia essa força ou esse senso de justiça ou de fazer o que precisa ser feito justamente da fé que ela tem no Deus dos Esquecidos, que de repente a Belt pode não compartilhar, né? As duas sendo companheiras e a gente fazendo com que elas tenham pequenas diferenças, né, no jeito de pensar e no jeito de ser, vai enriquecer ainda mais o relacionamento delas, né? Tá, agora como é que eu passo isso para a história? Então, disse ela apenas, tentando esconder a ponta de compaixão que sentia no momento, pois achava que aquele homem não deveria despertar nela tal sentimento. Por enquanto a gente deixa assim, mais pra frente, conforme ela estiver convivendo com os outros personagens, ou de repente a gente pode ver a casa das duas, né, um pouquinho da rotina das duas quando eles estiverem lá em Irlanda Esquecida, a gente pode desenvolver um pouco melhor, e aí de repente a gente pode voltar aqui e acrescentar alguma informação para deixar tudo mais consistente, né? Eu acho que ela não ficaria para ver o personagem caindo e nem derrubaria o personagem, né, o seu antagonista. Eu acho que ela deixaria ele ali para a própria sorte. E acho que ficaria mais dramático, mais interessante se ela simplesmente ouvisse o personagem despencando em direção ao abismo e ela estivesse longe, né? Talvez com a Belting. É isso, eu vou fazer isso. Isso reforça um pouquinho o laço entre as duas, ou pelo menos mostra para o leitor um pouco mais o laço entre as duas. E também uma outra coisa interessante de uma buscar força na outra, né? Então pode ser que essa também seja uma das fontes, né, de força da nossa protagonista aqui, né? E talvez por isso que ela tenha decidido sair da jaula e deixar a Beltin lá e ter feito o que fez para protegê-la contra os seus instintos. Vamos lá, vamos desenvolver isso melhor então. Bom, eu acho que eu fechei esse, pelo menos a cena pelo ponto de vista da Yodel. E aí, como eu tinha falado no episódio passado, eu pretendo passar para o ponto de vista do Gaspar para dar esse fechamento, um fechamento um pouquinho mais reflexivo, né? E também porque a gente nunca viu o ponto de vista do Gaspar na história, a gente não sabe o que se passa de fato na cabeça dele. Então acho que vai ser interessante descobrir isso nesse ponto. Mas deixa eu recapitular aqui o que eu escrevi. Então ela respondeu para o cara, né? Mulheres são fracas, disse ela apenas tentando esconder a ponta de compaixão que sentia no momento, pois achava que aquele homem não deveria despertar nela tal sentimento. Tom logo terminou de falar, afastou-se do abismo e entrou na jaula, em busca dos braços de Belt, que apenas olhava ao redor, paralisada, e só pareceu despertar de seu transe quando sentiu a proximidade da flautista. Com o rosto enterrado nos cabelos da companheira, Yodel ouviu o último grito do jovem, sua voz cada vez menos audível conforme ele mergulhava no abismo. Então ficou apenas a imaginação dela, né? Ou pelo menos ela tirando a conclusão de que ele morreu, que ele despencou pelo abismo pelo som, né, do grito dele, ela não vai lá olhar. E aí a parte da ação que envolve esses personagens se encerra agora, né? Aqui está o último grito do jovem. Futuramente vai ser o jovem alguma coisa, né? O jovem, o nome que esse tipo de personagem tem, como eu estava falando, né? Como agora eu vou começar uma cena nova com um novo ponto de vista, né? Antes de fazer isso eu vou dar vou tentar aqui achar esse nome, só para descansar um pouquinho.
Eu tenho lá aquelas palavras que eu sorteei lá atrás, vários episódios atrás, né? Já aproveitei várias ao longo dessa sessão aí, depois que eles saíram de Landa, né? De Landa Superior. Vamos ver se tem alguma palavra que eu possa usar como base para descobrir o nome desse povo. Né? Isso vai facilitar muito a escrita. Na verdade, eu deveria ter pensado nisso antes de escrever a cena, né? Que agora eu vou ter que voltar substituindo. Mas exercício é assim mesmo. Tem dança, fabuloso é um termo que combina com eles, porque eles são orgulhosos, eles se acham abençoados porque eles têm uma terra abundante, né, cheia de recursos, mas os fabulosos fica uma coisa ridícula, né? Mas a gente pode, claro, procurar sinônimos de fabuloso e isso pode ser uma pista, né, para onde a gente pode seguir. Vamos lá então. Muitas vezes eu gosto de usar referências, né, procurar inspirações mais sofisticadas e tal, mas para situações mais rápidas assim, uma técnica que funciona muito é ir atrás de algum sinônimo. Muito nome interessante eu já descobri assim. E funciona bem. Então vamos lá. Fabuloso, grandioso, admirável, alteroso, augusto, epopeico, esplêndido, gigantesco, grande, heróico, imponente, lauto, magnificente, magnífico. Peraí, lauto é legal. Alteroso ou lauto? Vamos ver aqui. Alteroso de altura elevada, né? Se eleva a grande altura. Tem a ver, mas não tem muito a ver. O que é lauto? Eu realmente não conheço essa palavra. Que é feito ou apresentado de forma abundante, copiosa, opíparo, magnífico, esplêndido. É isso. Um elegante, distinto, magnífico, esplêndido, rico e suntuoso. Então eles são os lautos de Stendhal. Então o jovem é o jovem lauto. E aí, como todo nome, a gente estranha nas primeiras vezes que escreve, daqui a pouco acostuma, né? Então esse é um grupo de lautos, que de repente a gente pode ter um desdobramento ainda, e eles se auto-intitulam lautos, mas o povo dali chama eles de outra coisa, de repente um apelido mais depreciativo, né? Que seria mais realista. A gente pode pensar nisso quando eles chegarem em Landa Esquecida. Então, beleza. Uma pequena solução encontrada. Vamos ver como é que a gente pode começar a cena do Gaspar. E o que eu quero nessa cena, né? Nessa cena, o Gaspar passou mal, né? O Gaspar estava se sentindo mal. Então, de repente, ele pode estar despertando, sendo carregado pelo Ziane, né? Para a carruagem que pode estar ali perto agora a essa altura. E aí ele pode relembrar os últimos momentos da luta, para também não entediar o leitor. E aí eles começam a falar do que faltou falar, né? Então o nosso plano era tal coisa, né? E nós ouvimos vocês à distância, por isso que a gente conseguiu chegar e bolar essa distração. Essas coisas, né, que só estão na minha cabeça no momento e que seria interessante esclarecer na história. E com isso a gente começa a preparar essa equipe, né? Esses 4 personagens. A gente também tem que, nessa cena tem que aparecer, eu havia esquecido, o Legate, né? Ele morre. Então o corpo dele está por ali. E aí a gente pode fazer algumas trocas de diálogo, onde a gente pode conhecer melhor as personagens, e agora que elas não estão mais no papel de prisioneiras, né, fica mais fácil de entender o funcionamento delas dentro do nosso cenário aqui. Então eu acho que é bem por aí. Vamos começar e ver para onde a cena vai, né?
Então, trechinho inicial aqui dessa nova cena. Gaspar despertou aos poucos. Por algum tempo, memórias, imaginação e realidade alternavam-se em sua mente, enquanto a sensação de que o peito iria explodir no próximo segundo era constante. Em um momento, a luta no acampamento ainda acontecia. Ziane usava o que aprendeu brigando em estalagens para derrubar um formidável oponente. Em seguida, o velho ator via apenas seus pés se arrastando pelo chão arenoso e se deixava hipnotizar pelo rastro ininterrupto que produziam. Logo depois surgia a figura ágil do guerreiro recém-liberto, ainda de pé e golpeando com força, apesar do peito nu perfurado pelo arpão do inimigo. Então eu quis aqui dar o panorama, né, do desfecho das coisas. Então o Ziane não teve dificuldade para dominar o oponente das cordas, porque ele brigava pelas instalagens, né, que ele passava. E o nosso guerreiro, né, o Legatti, ele foi ferido pelo arpão, né, então, mas ele lutou até o fim. A gente vai deixar para ter esse desfecho, a confirmação de que ele morreu, quando eles observarem ali o acampamento de longe, e aí a gente vai mostrar o corpo do Legatti no chão, né? Que como a gente tinha planejado, ele não sobreviveria. E aí eu quis alternar isso com aquele lance, igual que tem nos filmes, quando a pessoa vai abrindo o olho devagarzinho, vai recobrando, né, relembrando das últimas ações. Eu acho que essa quebra, né, na sequência do que vinha, né, a briga aqui, a ação, eu acho que isso mantém as coisas um pouco mais interessantes, né? A gente vê o final num breve retrospecto, assim, pelo olhar do Gaspar. E aí, quando recobrou de vez a lucidez, percebeu que estava sendo carregado pelos ombros por Ziane, ladeado pelas duas meninas. A luta já havia terminado. Logo à frente, a carruagem parada era uma agradável visão familiar. Então a carruagem está ali parada, eles estão perto do acampamento, e agora que eles vão ter alguma conversa, né, algum tipo de diálogo que vai culminar nos quatro partindo em direção à Landa Esquecida. Vamos seguir só mais um pouquinho e vamos ver como é que fica agora a interação entre eles. Então, escrevi algumas linhas de diálogo aqui. Eu acho que eles vão interagir bem, né? Pelo menos o Ziane com elas. O Gaspar ainda não falou nada, ele está só ouvindo. E eu quero que ele ponha algumas reflexões também, né, em relação ao que aconteceu. Mas ficou assim. A luta já havia terminado. Logo à frente, a carruagem parada era uma agradável visão familiar. Mas precisamos levá-lo para lá. Ele não está bem, podemos cuidar do emissário. Ele não pode morrer, dizia a jovem que tocava flauta quando Gaspar chegou. Essa questão aqui, eu comecei a escrever só tratando como ele, né, que ela trataria ele como ele, mas aí eu percebi que seria muito mais interessante se essa história dele ser o emissário do Deus dos Esquecidos perdurasse. Então, existe um argumento simples, né, que ele simplesmente não estava ali por sorte. Então ela, como tem fé, pode muito bem continuar considerando o Gaspar como um emissário do Deus dos Esquecidos, né? Inclusive ele pode chegar em Landa Esquecida com esse título, né? Sendo um homem que salvou as duas, né? Dos como é que era o nome? Dos Lautos. Eu acho que se enriquece um pouco mais a trama, né? E o Gaspar ganhando esse título de emissário, ele pode ser chamado por lá de emissário
Eu não tinha pensado nisso para o personagem, mas eu acho que, como ele estava em busca de um fim digno, né, de repente esse último papel, essa última apresentação, né, como emissário do Deus dos Esquecidos, está cada vez fazendo mais sentido na minha cabeça. Eu acho que é uma boa direção, pelo menos para o arco do Gaspar, né? Mas deixa eu seguir com o diálogo aqui. Então, mas precisamos levá-lo para lá. Ele não está bem. Podemos cuidar do emissário. Ele não pode morrer, dizia a jovem que tocava flauta quando Gaspar chegou. Mas eu já lhe contei, retrucou Ziane sem se dar conta de que seu protegido já estava consciente. Gaspar não é emissário de nenhum deus. É um ator. Nós ouvimos vocês de longe e usamos isso como distração, enquanto eu abria a jaula. O plano era fazermos a carruagem passar por cima do acampamento quando vocês escapassem, que era o que eu tinha na cabeça e acabou não acontecendo, né? Não era para ter luta, não era para... Aí aqui eu resolvi fazer uma interrupção para poder a gente ver como é que tá, né, o estado do acampamento. Eu acho que eles ainda podem voltar ali, enquanto estão fazendo essa parada, né, enquanto o Gaspar tá refletindo sobre essa situação toda, porque eu acho que é legal dar um enterro, né, dar um velório para esse companheiro delas, de repente enterrá-lo ali em algum lugar legal antes deles partirem. E seria uma boa pontuação também para todo esse momento, né? Então Ziane parou de falar. Estavam ao lado da carruagem agora. As duas meninas viraram os rostos para o acampamento e Gaspar fez o mesmo. Todos fitaram o corpo do prisioneiro morto por alguns segundos. Isso aqui eu posso explicar um pouquinho melhor, né? Eu posso escrever isso de uma maneira mais enfeitada. Essa sua explicação não muda nada, disse Odell, quebrando o silêncio. É exatamente assim que age o Deus dos Esquecidos. Ele traz as pessoas e as leva embora. Nós aceitamos e seguimos em frente. Então eu achei que esse pensamento, por mais que eu possa reformulá-lo mais para frente, é uma síntese do pragmatismo dela, né? Da questão deles serem miseráveis, deles não terem muita sorte, né? E de estarem esquecidos. E é assim que age o Deus dos Esquecidos. Ele dá os benefícios, ele fornece algum golpe de sorte, algum momento de sorte quando ele acha que deve, e ele também leva as pessoas embora ou tira as coisas das pessoas quando ele acha que deve também, e eles têm que simplesmente aceitar e seguir, né, a vida. Eu acho que essa é uma filosofia condizente com o modo de vida que eles têm, né, um modo de vida bem precário, né, e sem nenhuma orientação, sem nenhuma liderança. Pelo menos é o que eu vejo das pessoas de Landa Esquecida até agora, né? E um outro motivo para fazer com que eles permaneçam um pouquinho mais ali no acampamento é para fazer com que eles contabilizem as perdas, né? Que isso já estava planejado no início, né? O Gaspar vai perceber que ele está com a saúde cada vez mais perto do fim. O Ziane quebrou o fragmento dele, ele vai perceber quando ele mexer na bolsa dele, que ele tem no cinto, que durante a luta ele quebrou o precioso fragmento dele. E a Yodel vai achar, né, a uruá dela estilhaçada no chão, né? Então isso vai fazer com que cada um tenha uma perda significativa para lidar. Para a Bel eu ainda não pensei em nada, mas o fato dela ter presenciado essa morte, né, ela pode ter algum tipo de ligação com o guerreiro, né, com o Legate, então isso pode significar uma perda mais importante para ela, né? Mas é isso, então a gente tem agora uma boa indicação de como a gente vai encerrar esse momento da história. E aí, feito isso, a gente vai partir para uma sessão de correções e de responder algumas perguntas, de fechar algumas lacunas que ficaram pelo caminho. E são perguntas importantes que a gente precisa responder antes de começar a resolver como é que vai ser o desfecho da história. E a gente vai continuar isso tudo, então, no próximo episódio. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui em cima tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de escrever, tem também a nova série aqui do canal, onde a gente trabalha junto. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.